O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 25 de setembro. Polícia Civil deflagra a Operação Caminhos do Cobre na Baixada Fluminense. Sistema de bondes de Santa Teresa completa 129 anos com aumento do número de usuários. Projeto do SESC incentiva a prática de atividades físicas e mudança de estilo de vida. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! O Rio de Janeiro pode ter um Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil. O projeto de lei complementar do deputado Luiz Paulo recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e estabelece que os recursos devem ser utilizados exclusivamente em programas, projetos de ações de prevenção, proteção e mitigação de desastres e catástrofes. Segundo o deputado, o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil será destinado a captar, controlar e aplicar recursos financeiros para cobrir os gastos administrativos e operacionais. O objetivo é garantir verbas que possam ser utilizadas no enfrentamento das mudanças climáticas, visando a sustentabilidade ambiental. Nós vivemos um período já seríssimo de grandes desastres do desequilíbrio climático. Se você não fortalecer o sistema de defesa civil, isto é, a defesa civil do Estado e as defesas civis dos 92 municípios, você não vai minimizar os efeitos das catástrofes, porque elas vão ocorrer. O parlamentar também explicou que, por se tratar da redistribuição de recursos de fundos já previstos na Constituição Estadual, uma proposta de emenda constitucional também foi elaborada conjuntamente e precisa ser votada primeiramente pelo plenário. Como nós estamos mexendo e remanejando recursos do FECAM e, quiçá, do FISED, tem que mexer na Constituição. Então, a gente está seguindo a lógica constitucional. A gente apresentou os dois simultaneamente, mas para ir à pauta, primeiro tem que ir emenda constitucional, para depois a lei complementar, porque elas têm que se falar. E o deputado Carlos Mink quer que todos os eventos que utilizarem reconhecimento por biometria facial produzam um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, com dados estatísticos sobre o uso desses sistemas no Estado. A proposta recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas, entre elas uma que prevê que as prisões por reconhecimento facial dependam de algum outro elemento a mais para ser efetuada. É muito importante esse reconhecimento por biometria, mas tem falhas. Então, o projeto, ele, claro, permite esse trabalho de identificação, mas diz que para a prisão tem que haver outros elementos comprovatórios. Então, a gente combina a eficácia desse instrumento, que está hoje em dia essas câmaras, metrô, trem, rodoviária, e várias pessoas têm sido presas, inclusive, sem provocar o que acontece quando você entra numa comunidade, que atira, morre um monte de gente, você pode prender o sujeito, com menos dano à comunidade, mas também para evitar falso positivo e injustiças. Outro projeto que recebeu parecer favorável da comissão é o do deputado Alexandre Knoploch, que cria o programa de incentivo à indústria de games no Estado. Segundo o autor da proposta, um dos objetivos é fazer do Rio de Janeiro um grande polo de desenvolvimento de jogos eletrônicos. A proposta agora segue para análise em plenário. A gente está buscando um fomento para que sejam desenvolvidos jogos dentro do Estado do Rio de Janeiro. Esses jogos, por óbvio, vão ser vendidos para outras unidades da federação, para o mundo, enfim. A ideia é que a gente tenha empresas aqui e também a gente consiga utilizar os jovens que estão sendo formados nessa modalidade, nessa profissão e que fiquem no Rio de Janeiro. O caso da filha do goleiro Cássio do Cruzeiro, recusada em várias escolas por ter transtorno do espectro autista, reflete as dificuldades de muitas famílias pela inclusão educacional das crianças. Vamos saber da repórter Flávia Espíndola como os pais devem agir numa situação dessa. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Alerj. Pois é, teve esse infeliz caso da filha
do goleiro Cássio. Infelizmente, outras famílias também passam pela mesma situação. Por isso eu estou aqui com o João Lucas, que é CEO do Instituto Neurodiversidade, e vai falar para a gente sobre como assegurar esse direito às famílias. Bom dia, João. Como que a gente pode assegurar, de fato, esse direito aí às crianças autistas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo? Quais são as legislações que garantem isso? Olha, Flávia, bom dia a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, está na Constituição brasileira, está na Lei de Diretrizes e Bases, que o direito à educação é um direito de todo cidadão, é um direito de toda criança. E especialmente falando da população autista, das pessoas com deficiência, nós temos duas leis mais conhecidas, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, e também a Lei Berenice Piana, que é um pouco mais recente, que fala especificamente sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Agora, a escola ela não pode negar a matrícula, o acesso da criança com autismo dentro do ambiente, é isso? Em hipótese alguma. Negar a matrícula é crime e, além de ser um crime, é uma atitude desumana. É importante a gente dizer isso porque a gente não pode entender que eu não vou negar a matrícula somente porque é um crime. Mas a gente tem que não negar a matrícula, pelo contrário, aceitar, por uma questão também de consciência, de humanidade, de respeito e de empatia. Agora, muitas escolas acabam justificando ali, né, que não tem estrutura para receber essas crianças. Na verdade, essa justificativa ela não pode existir. Como é que os pais devem agir também nessas situações? Olha, primeiro que essa justificativa é uma desculpa esfarrapada. E tanto que quando a gente olha a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos lá as barreiras de acessibilidade, barreiras de inclusão, que são as coisas, os fatores que dificultam o acesso ou a inclusão das pessoas com deficiência. E uma dessas barreiras citadas significa a barreira da atitude, ou seja, a barreira atitudinal. E o que eu quero dizer com isso? A maior barreira, a coisa mais importante para fazer a inclusão acontecer não é a estrutura da escola. Independente se é uma escola pública, uma escola privada, uma escola grande, uma escola pequena, se tem muitos alunos ou poucos alunos, independente do recurso, a coisa mais importante, o material mais importante para fazer a inclusão acontecer é o material humano. Então, quando eu uso a justificativa de não ter estrutura e por isso eu não faço a inclusão, na verdade, será que eu não estou mascarando que existe uma barreira atitudinal, que o ser humano que está ali na frente está negando de fato? E quando nós temos a matrícula negada, nós temos dois caminhos diferentes. Na escola pública, os pais podem procurar a Secretaria de Educação para diretamente pedir ali algum apoio, fazer alguma denúncia, e não conseguindo, podem também ir ao Ministério Público, que fiscaliza as secretarias municipais, estaduais e também as escolas federais. No caso das escolas privadas, esse caso, essa questão de ir na Secretaria de Educação não vai funcionar. Mas os pais podem ir até a delegacia, prestar queixa, porque a escola está negando matrícula, isso é um crime. E os pais podem também ir no PROCON e denunciar no direito do consumidor. Negar matrícula é crime e isso não pode ser feito em escola nenhuma. Nem grande, nem pequena, nem privada e nem pública. Agora, a escola ela não precisa, de fato, ter ali uma estrutura para receber adequada, específica, né, no caso, para receber essas crianças, mas precisa haver um mediador, é isso? Se você puder também explicar a diferença dessa questão do mediador e do acompanhante, que foi o caso do goleiro Cássio, da filha dele? Excelente pergunta. Primeiro, com certeza quem está nos assistindo aqui conhece alguns exemplos de escolas pequenininhas que fazem um trabalho lindo de inclusão e também conhecem escolas pequenas que não fazem. Da mesma maneira, nós conhecemos escolas grandes que fazem um trabalho lindo de inclusão e escolas grandes que não fazem. Em relação à questão de mediador e acompanhante terapêutico, nós temos uma confusão muito grande aqui no Brasil. É uma discussão ainda recente e que muitos gestores escolares, públicos e privados, ainda não conhecem. É importante dizer que o acompanhante terapêutico, ele não substitui o mediador escolar. Ele não está ali para cumprir o papel do mediador. E muitas vezes as escolas acabam impedindo esse acompanhante terapêutico, que é contratado pela família ou garantido através de um plano de saúde privado. A escola impede porque acredita que vai atrapalhar, que vai substituir, que vai julgar, que vai analisar, que vai condenar. E o objetivo não é esse. Veja,
Se nós temos uma criança autista que o médico colocou ali que essa criança precisa de acompanhante terapêutico, é porque essa criança pode ter dificuldade básica para sentar, para se vestir, para ir ao banheiro, para se autorregular. E se essa criança não estiver regulada, ela não vai conseguir se concentrar. Não adianta a gente ter uma sala de aula que vai proporcionar aprendizagem se essa criança, antes de tudo, ela não está controlada, ela não está regulada para aquele momento. E aí é muito triste porque as famílias lutam muito para conseguir ter um acompanhante terapêutico. E a escola deveria pensar o seguinte: putz, eu estou ganhando uma ajuda aqui de graça. A escola não está pagando nada para ter um acompanhante terapêutico. E a família não está numa posição de família contra a escola, clínica contra a escola. A gente tem que parar com isso, Flávio. Porque a gente precisa entender que estamos todos no mesmo barco. A clínica, a família e a escola estamos no mesmo barco. Mas resumindo, mediador é completamente diferente de acompanhante terapêutico. Um não elimina ou limita o outro, são funções completamente diferentes. Mas como nós não temos uma legislação específica para isso aqui no Brasil, nós temos um vácuo. Cada escola acaba decidindo por si, cada cidade, estado ou escola federal acaba decidindo por si, e quem sofre são as famílias e principalmente esses alunos autistas. Na verdade, é um trabalho conjunto aí, né? Todos estão aí para somar. E o impacto da inclusão ele pode ser muito positivo, tanto para as crianças em si, quanto para a própria comunidade escolar, né? Se você puder falar um pouquinho desse impacto aí, do benefício de uma criança autista também aí para a comunidade escolar. Não tem dúvida. As crianças são como esponjas. E todos nós sabemos, todo mundo que está nos assistindo tem certeza que as crianças nascem boas. Então, quando eu tenho crianças dentro da escola convivendo com a diferença, convivendo com crianças autistas e com deficiência, ela vai aprender muita coisa. Ela vai aprender sobre empatia, ela vai aprender sobre o outro, ela vai aprender a se colocar, ela vai entender que as pessoas funcionam diferente dela. E quando se tornar uma pessoa adulta, ela vai estar muito mais pronta para ser um bom líder, para aprender a lidar com pessoas, entender que está tudo bem no seu normal. Porque, afinal de contas, essa ideia de que somos todos iguais, somos todos normais, não existe. Somos todos normais nas nossas diferenças, todos nós somos diferentes, todos nós somos únicos. E quando nós ensinamos isso para as crianças, quando nós aceitamos isso no nosso ambiente, a gente cria uma sociedade muito melhor. Que é isso que o mundo precisa, de amor, de respeito às diferenças, de empatia. E, claro, com tudo isso a gente chega na inclusão. Muito obrigada pela sua participação aqui, João. É isso, Vicente, a gente precisa de mais respeito, mais empatia, né? E colocando aí as pessoas, cada uma no lugar das outras, né? As escolas também precisam aí entender que esses mediadores, eles estão aqui para somar, né? Na verdade, esses acompanhantes terapêuticos estão para somar aí com os mediadores. Voltamos ao estúdio. Verdade, Flávia, e nós que somos de uma TV pública, né? Dando visibilidade a esse tipo de assunto que é muito importante a gente sempre discutir. Muito obrigado, bom dia para vocês. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Dez ferros velhos de Duque de Caxias foram alvo da Operação Caminhos do Cobre, deflagrada pela Polícia Civil. Os locais foram apontados como os principais receptadores de materiais furtados no município, incluindo cabos e estruturas de cobre pertencentes a concessionárias de serviços públicos. Os policiais também apuraram que alguns desses pontos operam sob proteção do tráfico de drogas local, sem registro formal ou autorização legal. As concessionárias de serviços públicos afetadas pelos furtos e responsáveis pelas redes violadas também participaram da operação, oferecendo suporte técnico e contribuindo na identificação dos materiais ilícitos e no levantamento dos prejuízos causados. O sistema de bondes de Santa Teresa completou este mês 129 anos. De janeiro a agosto, houve um crescimento de 30% no número de passageiros, em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 47.456 embarques em 2025. Em julho, o sistema bateu novo recorde de embarques, 3.441 em um só dia. O aumento da procura é reflexo das obras de revitalização, promovidas pela Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, e do retorno do ramal Paula Matos, que ficou mais de 10 anos desativado. As obras seguem a todo vapor no ramal Silvestre, que vai fazer a integração com outro transporte turístico e simbólico, o trem do Corcovado.
Até o momento, 100% da rede aérea já foi renovada e 80% da via permanente está pronta. O Serviço Social do Comércio, SESC, realiza até domingo a nova edição da Semana Move, iniciativa internacional que incentiva a prática de atividades físicas e estilos de vida mais saudáveis. Na programação, terá aulas especiais incluindo vários esportes, além de vivências culturais. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público em 15 unidades da instituição em todo o estado. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela você vê Itaperuna, está nublado, 18 graus, Laje do Mureé, também nublado, 17 graus, Queimados, nublado, 18 graus, e Mesquita está com nevoeiro e 18 graus nesse momento. Mesquita que está completando hoje 26 anos de emancipação. Parabéns aos moradores de Mesquita. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o dia amanheceu nublado, está com chuvisco aqui no centro do Rio de Janeiro. A temperatura caiu bastante, nesse momento faz 19 graus. A máxima prevista para hoje é de 21 graus. Obrigado, Ricardo Tourinho, pelas imagens aí da Baía de Guanabara. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã.